Acho que agora foi. Boa tarde, pessoal. Vamos ver se tá dando certo. É a primeira vez que eu faço uma live. Tô aqui mandando mensagem pro Enki, que tá me ajudando aqui, pra ver se funciona tudo direito. Acho que deu certo. Agora vamos ver se o Enki consegue entrar, se ele consegue pedir pra mim o convite. E aí a gente já começa a nossa live de hoje. Vocês vão me desculpar, vamos ver se dá tudo certo. E eu não faço nada, de repente. Vamos ver se eu não aperto nenhum botão errado aqui. Pera aí, vamos ver o que ele tá falando pra mim. Ok. Uma vez que você colocou ali embaixo, Vamos ver. no círculo que você apertar para gravar, em cima dele tem que estar escrito ao vivo. Na hora que você clicou uma vez, aí começa o ao vivo. Já tô Para aqui, você se Enki. controlar no tempo, você coloca onde tem o número de pessoas que está Ah, assistindo, o você clica em cima, aviãozinho. que vai Obrigada, galera. colocar o tempo corrido, onde está escrito ao Olha, vivo. Tem uma obrigada, coisa vermelhinha ali, Peloso. você clica Obrigada nisso, pela dica aí. você vai descer. Vamos ver se ele recebe o convite, aí ele já entra. Que legal quanta gente, tô feliz agora. Eu não sabia se ia ter gente online, não ia, Eu tô na Espanha, pra quem não sabe, aqui é 11 horas da noite. E tentei pegar um horário que fosse adequado, assim, pra live no Brasil, né? Porque a maioria das pessoas estão no Brasil, e pelo menos a live é em português, então acho que não sei se vai ter muita gente aqui da Espanha que vai tentar assistir. É, vamos ver. Enki chegou. Não tô te vendo, Enki. Eu não sei se você tá na live ou não tá na live. Como é que eu faço? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui? Vamos ver. Ah, eu fico com medo de apertar alguma coisa, gente, e dar errado. Ah, agora. Acho que agora vai, hein? Eu já aceitei aqui. Opa! Conseguimos! Voltamos. Tudo bem aí? Tudo Como você bem, e está? você? Muito bom poder falar com você, poder compartilhar um pouquinho dessas experiências espirituais, ainda comemorar o lançamento deste documentário, dessa, né, experiência que foi muito legal, foi muito Sim. profunda, né? Foi muito bacana poder participar, me senti honrado de verdade. Bom, e eu fico honradíssima também de ter tanta gente bacana no meu filme, porque no começo, né? Bom, eu nem sei nem se a gente já começa conversando, né? Eu imagino que todo mundo que tá aqui sabe um pouco a história, né? Porque o Enki tá aqui, gente, porque eu fiz um filme bom, eu comecei a fazer. Na verdade, a gente filmou em 2016, né, Enki? É, Isso, e o filme só vai ser lançado agora. E é um filme, um documentário sobre projeção astral, né? Experiência fora do corpo, viagem astral, depende, cada um, né? Tem a sua preferência, às vezes, por um nome ou por outro. E aí eu consegui entrar em contato com vários voadores, né? Que eu botei esse nome carinhosamente para os projetores astrais. E o Enki aceitou o meu convite para participar do filme. E para mim, sim, que é uma honra assim muito grande. Cada vez que alguém falava para mim, sim, topo, tô dentro, era assim uma alegria. Então, muito obrigada como já. não estar dentro, como não participar, né? Sim, bom, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho também, porque eu não sei quem veio através do seu canal e já te conhece, quem está aqui por causa do Voadores e não sabe, né, quem participou do filme, e se você quiser contar um pouquinho sobre você, da forma que você quiser se apresentar, e aí a gente vai conversando sobre um pouquinho de tudo. Beleza, é isso aí. Bom, eu sou o Enki, sou professor de Hatha Yoga, meditação. Há mais de 20 anos que eu estou nessa de dar aulas sobre yoga, meditação, sobre espiritualidade de maneira geral. A minha história com a espiritualidade, ela começa na infância, com, sei lá, desde que eu me conheço, eu tenho uma experiência espiritual muito natural para mim. Me lembro que quando eu tinha
sei lá, uns 3, 4 aninhos, eu me lembro de, enquanto minha mãe estava lá fazendo a limpeza da casa, arrumando as coisas, eu olhava para tudo aquilo e eu dizia para ela com muita tranquilidade, assim, não, quando eu era grande, eu não fazia assim. Eu fazia desse jeito, eu ia, né, interagindo dessa forma. E eu sempre falo, né, que eu tive uma sorte, um privilégio de estar num contexto familiar em que ninguém me chamou de maluco, ninguém quis me levar para algum psicólogo ou para fazer qualquer outro tipo de tratamento. Naquela época, esse período de infância, né, da minha primeira 7, 8 aninhos, até os 7, 8 anos, a minha mãe frequentava Umbanda, Candomblé, ela chegou a ser mãe pequena de casas de Candomblé. Então, eu tinha esse lado mais livre de lidar com a espiritualidade. E por conta, talvez, dessa liberdade, eu consegui ter uma experiência com alguns, digamos assim, algumas potencialidades parapsíquicas, extrasensoriais, de uma forma mais natural também. Não significa que foi algo gostoso, né? Significa só que foi natural. Então, muitas vezes eu via, eu tive a sorte também de morar em casa, quem mora em São Paulo ou em grandes centros urbanos, né? São Paulo, para quem não sabe, aí pro pessoal da Espanha, a gente está numa cidade que tem mais de 15 milhões de habitantes. Se for pegar a grande São Paulo, vai para mais de 20 milhões de habitantes. Então, quando você fala em morar numa casa que tem quintal, é algo que é raro. Então, eu tive a sorte de morar numa casa que tinha 30 metros de quintal ou mais. E eu me lembro que quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ir para o quintal. E eu era o caçula de uma casa cheia de mulheres. Eu tenho 3 irmãs. E eu sou a raspa do tacho. Então, era, de certa forma, muito paparicada, né? Então, eu acordava, né, molequinho, né, o bonitinho da casa, já ia lá para o quintal fazer a minha bagunça. E eu me lembro que, sei lá, com uns 4, 5 aninhos, a maioria das vezes, quando eu acordava, quase todos os dias que eu ia para o quintal, eu via um grupo de índios saindo do fundo, era pela clarividência, era um grupo de índios vindo do fundo do quintal, passando por mim, se ajoelhando de frente para uma parede que dava para a casa do vizinho, mas era assim, batia no peito e passava por aquela parede. Então, isso foi uma coisa muito comum ao longo dessa minha infância. E depois de um tempo eu fui entender que quem fazia isso era o que na tradição da Umbanda, né, se chama de caboclo pena branca. Então, eu tinha uma ligação de carinho muito grande por essa consciência que o pessoal chama de caboclo pena branca. E foi assim, algo natural, não era uma coisa que eu ficava buscando, mas num determinado momento eu comecei a ter as experiências fora do corpo. Que para mim, nesse momento, era só um sonho legal. E Então eu queria sair. você lembra em que quando foi isso? Ou para você tá tudo muito misturado aí nas lembranças da Então, isso foi infância? nessa época de 6, 7 aninhos, mas eu via tudo isso como um sonho. Eu não sabia o que de fato estava acontecendo. Claro. Eu me via fora. Na verdade, assim, eu me percebia na rua, na frente de casa, onde eu brincava também quase todos os dias, e eu percebia que quando eu dava um salto, um pulo, eu ia praticamente até o final da minha rua. Então eu ficava com aquela sensação de estar volitando, eu adorava aquilo. Claro. Então eu passava, eu falei, não, eu quero dormir. Eu queria muito dormir para poder ter os sonhos legais, o sonho Sim. gostoso. Eu não tinha ideia do que era. Mas com uns 12, 13 anos, eu comecei a ter, também de forma involuntária, eu comecei a ter acessos. Hoje eu entendo a experiência, na época não. Mas eu comecei a ter acessos de imagens, de memórias e experiências de outras vidas. Então eu via no ambiente da minha rua, de repente, ser meio que mesclado com imagens para você, aí deve ser alguma coisa muito familiar, né? Aqueles paredões rochosos que dão ao mar, né? Que eram coisas muito da Grécia, assim. Eu Aham. vi aquelas encostas montanhosas da Grécia Antiga, aquelas templos, e aquilo tudo misturado, se mesclando com o ambiente da minha rua.
Não era uma Caramba. pré-cognição, era memória, era uma sensação que se mesclava e aquilo se plasmava. Teve um determinado momento que eu comecei a ver isso já para os 12 anos, assim, eu comecei a ver naus egípcias, aqueles barcos egípcios flutuando, vindo, e né, aquilo já me causava mais estranhamento. Uhum. Teve uma coisa que me marcou durante um tempo, nesse período, que quando eu comecei a lembrar dessa memória mais grega, mais romana, eu me lembro também de muitos centuriões, me lembro de aquela mata típica europeia, sabe? E javalis, né? Os porcos do mato aqui, né? Os javalis. E um deles sempre vinha na minha direção e me atormentava, e eu voltava para o corpo gritando, gritando. Nessa época, eu Aí o sonho dormia com já a não minha era irmã tão mais velha. legal, né? Não, não. Não era, eu não sabia. Aquele bicho vinha atrás de mim e eu simplesmente saía correndo. E aí eu acordava naqueles solavancos. Sim. Ah! E a minha irmã mais velha que dormia comigo, né, já sabia, acendia a luz e dava a mão. A gente dormia em camas separadas e eu ficava com a minha mãozinha esticada, assim, com a luz acesa, e ela ficava com toda a paciência, né, até eu adormecer, apagava a luz. E às vezes, quando apagava a luz, eu acendia a luz, né, com medo. Né? Então, nesse período dos 10 a 12 anos, foi um período em que o que era um sonho legal passou a ser alguma coisa estranha. Né? Até que um dia, quando eu me vi fora, aí eu já sabia que era alguma coisa diferente. Eu não sabia, não dava nome, mas Uhum. eu me via saindo do corpo, indo para o corredor que dava à sala. Quando eu chegava na sala, aquele porco vinha atrás de mim. Já estava dentro de casa, aquele porco, aquele javali. Aí um dia eu me enfezei e dei um chute. Ele veio para cima de mim, eu encarei, dei um chute. No que eu fiz isso, no que eu encarei essa imagem, foi como um descortinar, foi um desvelar. Algumas coisas pararam de recorrentemente acontecer, é como se eu tivesse, sei lá, me libertado de algo, e a experiência começou a ficar mais concreta e contundente. Não foi um teste de amparadores, mentores, porque eu nem percebia, vivenciava nada disso. Uhum. Era uma coisa muito minha, era o meu mundinho que eu percebia. Mas foi depois dessa época que eu comecei a ver as naus egípcias e, num determinado momento, eu comecei a ver alguns egípcios aparecendo. E quando eu senti a presença desses egípcios internamente, de forma não lúcida, né, eu sabia que era algo sério. Uhum. E aí eu fugia, eu simplesmente fugia. Né? Como toda criança, eu fui para um lugar que eu achava que ninguém ia me achar. Eu fui para minha escola na época. Eu fui para minha escola, para a sala onde eu estudava e fiquei Mas embaixo da peraí, minha mesa, você foi pra escola fora do corpo, fora do corpo, ok. É, só fora pra do corpo, esclarecer. fora do corpo. Então, quando eu percebi esses egípcios chegando fora do corpo, eu dava um jeito de sumir, porque eu sabia que tinha alguma coisa séria por trás disso. E aí, numa dessas experiências, eu fui para essa escola que eu estudei, fiquei lá embaixo da carteira, onde eu ficava, né, escondidinho. Aí eu só vi aquelas canelas bem morenas, com aquelas sandálias egípcias assim, e escutava eles falando, vamos que o chefe tá chamando, não dá mais para ficar brincando. Aí eu ficava assim, mas que chefe? Não tem chefe nenhum, eu sou só uma criança. Né? Mas eu sabia que internamente era algo sério. E ele falou, não, acabou a brincadeira, não dá mais para brincar. Você, né, tem que ir conversar com o chefe. Tá na hora de crescer, né? E tá na hora de crescer, isso com 12 anos, imagina. E depois de um tempo eu fui saber que o chefe em si, né, eu fui reconhecer, depois de um tempo, bem depois de um tempo, isso já com uns 19 para 20 anos, quando eu conheci o Wagner Borges, que também faz parte do Dos Voadores, voadores. do documentário. Então, quando eu conheci o Wagner, eu fui identificar quem era aquela pessoa que supostamente era o chefe. Era uma consciência que o pessoal chama de Ramatiz. Uhum. Só que a figura do Ramatiz, normalmente é apresentada como um yogi com turbante, né, uma postura bem... E eu via um cara que eu até eu falo sem nenhum problema, né? É o homem mais lindo que eu já vi em toda a minha vida, assim, né?
uns cabelos assim ondulados no ombro, uma figura bem altiva, mas suave ao mesmo tempo, né? Uns traços que de verdade parece que a pele dele era um dourado, era um moreno que emanava um brilho dourado, assim, mas não era algo místico, esotérico, era a pele dele mesmo, era uma coisa diferente. Então, quando eu entrei em contato com ele, eu fiquei num primeiro momento, assim, bem impactado por essa beleza, por essa simplicidade dos traços. Era uma coisa muito tranquila, ele emanava essa tranquilidade. Então, a minha experiência com Ramatiz até hoje nunca foi de percebê-lo como um yogi ou como alguém que viveu essa tradição. Talvez por eu ter tido com ele uma relação, não sei, como egípcio, eu o vejo sempre como egípcio. Claro, Apesar de dá pra depois gente ter... tirar muitas conclusões, né, a partir daí. Bom, conclusão também não dá pra dizer que é conclusão, né? Mas dá pra gente algumas incluir. possibilidades se apresentam, Exato. né? E foi interessante, porque eu não sabia quem era, mas eu acabei me descobrindo fazendo parte de um trabalho espiritual, sem saber o que era um trabalho espiritual. Eu sabia, porque eu Na vivenciava isso fora do prática, corpo, né? eu comecei a ter clareza de que essa minha experiência fora do corpo, ela era muito mais ampla e muito mais ativa do que eu, naquele corpinho de uma criança de 12 anos, podia imaginar. E durante um bom tempo da minha jornada, essa sensação de que mais coisas estavam acontecendo do que eu tinha lucidez, era muito forte. Quando eu comecei com Wagner, por volta de 1997, eu encontrei o Wagner Essa nos história é boa primórdios da também, né? Eu ia te internet. falar, para contar essa história aí de como você encontrou o Wagner. Como é que eu conheci o Wagner? Por volta de 1997, nos primórdios da internet aqui no Brasil, né, no mundo já era uma coisa um pouco mais espalhada, no Brasil ainda era mais difícil. Eu já tinha acesso à internet antes disso. Aqui no Brasil a gente tinha que acessar um lugar que chamava Rede Nacional de Pesquisas, RNPC, uma coisa assim. Aí de lá você conseguia acesso à internet. Então primeiro você fazia um login num servidor, se eu não me engano, era da Unicamp, era de uma universidade, e de lá você conseguiu acesso à internet mesmo. Então, eu Caramba. participei bem nos primórdios da internet aqui. E nessa época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. O que Não tinha tinha nem Google, era né? MSN, e tinha o tal do ICQ, ou ICQ. E o site do IPPB também já estava no ar, já era uma coisa muito avançada para a época, Sim. e eu encontrei o site e mandei uma mensagem, falando, olha, eu estou tendo umas experiências e com quem que eu posso falar? E naquela época, o próprio Wagner respondia os e-mails, porque não tinha tanta demanda assim, né? Sim. E ele respondeu mandando o número do ICQ dele. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a gente começou em uma pequena amizade ali, uma coisa bem, sabe, embrionária mesmo. Aí eu fazia umas ilustrações no computador, umas imagens, mandava para ele, tanto que uma dessas imagens depois virou capa da primeira versão de um dos livros dele. E aí no meio desses bate-papos ele falou assim, olha, vem aqui no grupo de estudos. Eu chego lá no grupo de estudos, era uma quarta-feira à noite, quem ficava ali na secretaria na época era o Elifas, né? Ele falou, olha, você conhece? Como é que você veio parar aqui? Eu falei assim, o Wagner me convidou para participar, por isso que eu estou aqui. Aí ele me explicou que, na verdade, aquele grupo era para as pessoas que tinham já feito as 4 fases do curso de projeção astral do Wagner. Uhum. Então, era como se fosse um aprofundamento. Eu falei assim, eu não sabia, mas ele pediu para eu vir. Eu falei, não, beleza, só estou te explicando, porque de repente você queira fazer os cursos e tal. Aí, beleza, eu entrei, fiquei ali, me senti em casa. Me senti em casa. Quando eu cheguei lá no IPPB, você foi fazer, acho que a entrevista com o Sim. Wagner foi lá, né? Eu me senti em casa ali, como se eu já conhecesse aquele local. Aí fui uma vez,
quando terminou, eu falei, Wagner, eu sou a pessoa que conversa com você pelo ICQ e Ah, tal, claro, né? vocês só tinham conversado por enquanto pela internet, né? Vocês não se conheciam E depois eu já pessoalmente. sabia que fora do corpo a gente já É, tinha se encontrado. Mas ele, muito danadinho, ele plasmou uma forma corporal diferente da dele, né? Ou eu o percebi de claro. uma forma que para mim era mais natural. Era uma forma que ele usava de uma personalidade que ele teve na Grécia Antiga. Então eu ouvia dessa forma. E é completamente diferente. É bem diferente. Ele parece um querubim, com cabelinho loirinho, caracoladinho, magrinho, bem europeu, assim. Né? E eu via, assim, mas parece que eu conheço essa pessoa, não sei da onde. Não sei da onde. Enfim, no segundo encontro, o Wagner, ele olha para mim e fala assim, você já leu Autobiografia de um Yogi? Acho que é um livro que é meio que comum dentro do meio espiritualista, Sim. assim, né? Um clássico. Ele foi escrito por um yogi chamado Paramahansa Yogananda, e aí o Wagner falou, olha, lê esse livro. Eu comprei aquele livro e devorei o livro em uma semana. E conforme eu estava lendo aquele livro, eu comecei a sentir algumas coisas. Comecei a sentir a própria Índia, como se eu estivesse na Índia. Eu sentia cheiros, sons, o gosto de algumas comidas. Comecei a ter imagens. Aí apesar de tudo, eu sou muito cético. Então eu Uhum. comecei assim, não, isso aqui pode ter sido uma psicometria, posso estar pegando as impressões do próprio Yogananda. Isso não tem nada a ver comigo. E aí eu conversando com o Wagner só dava risada. Quem conhece o Wagner sabe, né? Ele põe, né, levanta aqui, fica e não fala nada. Exatamente. Não fala porcaria nenhuma. Só deu risadinha. E aí, quando eu cheguei no grupo de estudos, que aí agora eu já fazia parte do grupo de estudos, eu não tinha feito nenhum curso e já fazia parte do grupo de estudos. Sim. Eu cheguei um dia lá, ele chegou com um livro que era a biografia em fotos de um outro yogi. De um outro yogi, que eu não vou falar o nome porque o Wagner não gosta É, que fale. não vem ao Mas, caso. né, eu cheguei lá, ele falou, ó, vê se você se acha aqui. Eu nem prestei atenção na aula que ele estava dando, fiquei lá vendo aquele livro, tá. E não achei porcaria nenhuma. Né? Aí quando acabou o grupo, eu cheguei, ó, Wagner, esse livro aqui eu não tô, mas esse livro é sobre você. Aí ele tomou um susto, olhou assim, olhou por ali e falou assim, ó, cuida dele aqui, ó, mais um da turma. Eu falei assim, caramba, que mais um da turma? Onde eu vim parar? Só tem maluco aqui. O que eu vim fazer aqui? Aí eu ficava nesse conflito, porque eu falava assim, como assim mais um da turma? Né? O que vocês E querem cada dizer vez que com eu isso? voltava, meu, né? E cada vez que eu voltava lá no instituto, e que eu chegava lá na secretaria, tava o Elifas, o Samuel, que na época trabalhava lá também, o Vitor, todos eles no computador, falou assim, procurando para ver quem eu fui numa vida passada. Eu falei assim, meu, tá tudo errado isso aqui. Tá? Eu acho que eu não vou voltar mais aqui. Acho que minha irmã mais velha estava com razão quando ela falou que eu tinha que ter muito cuidado. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação que ali era a minha casa. Ali era meu ninho. Né? Aí eu fui levando. E um certo dia eu chego lá, o Elifas estava todo feliz. Ah, seu picareta, encontramos você. Até o óculos é igual. Né? Uma foto de uma pessoa que supostamente eu fui numa vida passada. E aí eu olhei aquilo, fiquei, tá bom. Nessa época, eu estava fazendo análise de sistema numa universidade que ficava na Avenida Paulista, que é uma grande avenida aqui da cidade de São Paulo. E eu estava indo para a minha aula, né? E a Avenida Paulista, naquele dia, não sei porquê, estava meio que numa penumbra. Exatamente no quarteirão em que eu saio do metrô ali na Estação Brigadeiro e estava indo em direção à universidade. E aí, conforme eu estava andando, eu vi uma pessoa, um morador de rua, vindo na minha direção. Aí, nesse momento, eu comecei, poxa, esse cara já é excluído pela sociedade. Por que eu vou ficar com medo dele? Tudo bem, tá tudo escuro, né? Tava todo um clima para você ficar com medo, para você... Eu falei assim, não, esse cara ele já é excluído, esse cara já não deve receber nenhum tipo de carinho, né? Olha só que tipo de pensamento está passando por mim, que coisa é essa, né?
de eu ficar pensando que tudo é o Brahman, tudo é o divino, e na hora do vamos ver, eu fico com essas, né? Eu me despi disso tudo e continuei caminhando tranquilamente em direção àquela pessoa. E aí, sabe quando você, de repente, dá um esbarrão de leve no ombro de alguém, assim, quando você está andando, se esbarra? Foi exatamente isso que aconteceu. Aquela pessoa estava vindo na minha direção, não tinha ninguém, só eu e ele, e a gente conseguiu se esbarrar. Quando que a gente se esbarrou e eu olhei para o rosto dele, ele estava me olhando com um sorriso profundo, profundo. Assim, é como se ele realmente estivesse vivo. E aquilo me transformou. Eu falei assim, ei, eu conheço essa pessoa. No que eu olhei para frente e voltei para ver de novo a pessoa, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Obviamente, eu fiquei cagando de medo, desculpe o termo. Né? Subiu aquele arrepio. Não tive dúvida. Voltei, cabulei a aula da faculdade, não fui para a faculdade e fui para o grupo de estudos. Aí, quando eu cheguei lá no grupo de estudos do Wagner, já tinha começado a aula, né? O Wagner não gosta que chega atrasado, mas enfim, né? Eu já estava lá. Falei, vou sentar aqui num cantinho qualquer. Ele coloca, na época era uma transparência com papel, sabe? Aqueles papel acetinado. Né? Não era projetor de computador, nada disso. Ele colocou aqui e falou, esse aqui é tal pessoa. E projetou a imagem dessa pessoa. Na hora que ele fez isso, eu falei, ei, mas eu acabei de ver essa pessoa lá na Paulista. Como assim? Né? E, supostamente, essa pessoa foi a que me iniciou, que iniciou o Wagner na senda do yoga numa encarnação passada. Aí eu falei assim, não, peraí, eu acho que realmente eu devo estar ficando maluco, acho que agora, né, eu devo estar ficando maluco. Como é que assim, eu vi uma pessoa que já morreu há mais de 200 anos, 200 e poucos anos, eu vi ela, eu senti o corpo dela. Barrei, né? Eu senti a respiração dela, né? Eu vi o trejeito, né, os sons que ela produziu quando ela sorriu. Como assim? E aí eu fiquei impactado com aquilo. Na mesma noite, eu tive uma saída do corpo, também involuntária, não foi nada assim, vou fazer uma prática aqui e vou sair do corpo. Saí e encontrei essa pessoa, eu me vi no lugar onde essa pessoa estava sentada, com um sorriso, o mesmo sorriso, e era um sorriso de uma criança arteira. Sabe aquela criança que fez uma pegadinha? Que está assim, só esperando. E aí, olhei para ele assim, e aí eu vi o Elifas, né, fazendo uma limpeza no lugar. Ele estava como se estivesse limpando o ambiente. E eu senti ciúmes. Eu me peguei estranhamente assim, falei, meu, por que eu estou com ciúmes? E aí aquele cara, aquele jovem senhor, devia ter na época na aparência de uns 50, 60 anos, olhou para mim e falou assim, escuta, você não vai me oferecer nenhum chá? No que ele fez isso, eu olhei para o lado, começou a se plasmar um monte de saquinhos de chás, de conjunto de chás, de xícaras. Isso começou a se plasmar. E na hora que eu percebi isso, eu voltei para o meu corpo com um tranco, né? E eu acordei. E dessa forma, eu retive a memória. Não deu tempo de eu sonhar e produzir uma meleca qualquer com aquilo. Em cima, né? E aí eu fiquei impactado. Aí, conversando com o Elifas, tal, vendo um pouquinho da história, da biografia, né? Que até então eu tinha me negado. Daí eu falei, deixa eu ver a biografia dessa pessoa que eles dizem que eu fui. E aí lá estava dizendo que para se manter aterrado, né, ele colecionava conjuntos de chá. Aí eu falei, bom, então tá bom, não vou mais negar, vou acreditar nessa bagaça, né, vou deixar fluir. Então, meu encontro com o Wagner foi nessas circunstâncias. Depois eu vim a saber que eu já tinha encontrado o Wagner N vezes ao longo da minha jornada espiritual, nem sempre como amigão, assim, E aí, às vezes era o cara que sentava lá no fundão, sabe? Você nem conversa, né? Mas você conhece, faz parte da turma, você nem conversa. Mas eu percebi que eu já tive esse contato com ele ao longo de muitas encarnações, desde a Índia Antiga. Então, o Wagner é um parceiro, eu sinto assim, ele também, a gente sente essa relação de parceria, mas que é uma parceria muito independente. A gente se respeita nesse sentido também, dele ter os pontos de vista, as experiências dele,
e ele bancar as experiências dele, e a mesma coisa comigo. A gente não fica dizendo, ele está falando bobagem, ou eu é que estou certo, Eu tô certo, mas tu tá porque cada errada. um sabe, né? Cada um sabe o quanto é importante as interpretações que cada um dá a essas experiências, que são baseadas nos seus, como é que eu posso dizer, nas ferramentas que você vai desenvolvendo ao longo das experiências práticas do dia a dia. Então, foi assim que eu conheci o Wagner, foi assim que eu conheci o Lázaro também, o Lázaro Freire, Sim. que ele também participou do grupo de estudos do Wagner Borges. O Wagner, aqui no Brasil, a gente pode dizer que ele e Valdo Vieira foram os pioneiros, né? O Valdo já está, não sei se está encarnado de novo, mas ele já abandonou o corpo com uma Como personalidade de Valdo. Valdo Vieira. Como o Valdo, ele não está mais aqui. Mas os dois, Valdo e Wagner, eles foram os pioneiros na propagação do estudo sobre a projeção astral, viagem astral, o nome que vocês quiserem dar. Eu, particularmente, Nath, eu gosto de falar o seguinte, nós temos um fenômeno, que é a experiência, ou melhor, a projeção da consciência, que é a sensação de saída. Isso é um fenômeno. Mas a gente pode ter também a experiência fora do corpo. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de uma ação mais lúcida, uma ação mais sob controle, onde não é algo tão passivo, você usa o discernimento, você faz algumas escolhas, você experimenta. E por isso, Exatamente. tá, é o meu ponto de vista. Não estou dizendo que é assim, está certo, é o meu jeitinho. Então, quando eu falo nos cursos de projeção, eu digo, olha, existe um fenômeno que é a sensação de saída. E existe a experiência fora do corpo. Que é um universo muito maior. É um universo, sair, todo mundo sai. Né? Pode ser judeu, pode ser budista, pode ser o que for, pode ser ateu, pode não acreditar em vida após a morte. Vai sair do corpo. Né? Porque é uma condição natural, dentro daquilo que a gente observa, é uma condição natural dessa relação espírito-corpo. Tá? Sem querer dar aula sobre isso, né? Mas só para deixar um pouco mais claro. Quando a gente entra em algum momento de relaxamento profundo, ocorre o que nós chamamos de uma soltura da ligação energética entre o corpo físico e aquilo que a gente chama de corpo espiritual. E a partir desse momento, as nossas percepções podem se ampliar. E o núcleo daquilo que a gente chama de consciência pode se deslocar da sensação de identidade com corpo e personalidade para aquele outro veículo, para aquele outro, entre aspas, local, que a gente chamaria de corpo espiritual. E aí, não necessariamente a gente fica ligado a essa personalidade. A gente pode ter uma sensação de um corpo, que não necessariamente é o mesmo corpo, e pode ter a sensação de uma mente ligada a uma personalidade, não necessariamente a essa personalidade. Normalmente é a essa personalidade. Normalmente é isso que ocorre. Você sai, você tem a sensação de um corpo semelhante ao que você usa, pode ter uma sensação de estar mais novo, mais velho, mas é essencialmente a mesma forma, ligada à mesma personalidade. Então, quando a gente tem esse relaxamento e ocorre essa soltura, essa experiência pode ocorrer. Para a maioria das pessoas, muitas vezes essa experiência, quando ocorre, ela fica limitada a uma faixa, eu não gosto de usar o termo vibratório, mas é uma faixa de identidade que permeia a sensação do corpo. Tá? Quando eu e você, a gente sabe o quanto a gente é identificado com a ideia do corpo e dessa personalidade. Não é? Quando você fala, estou com fome, isso só mostra que você está identificada com o corpo. Porque quem está com fome é o corpo. Quando você fala, sou chato, ou sou arrogante, ou sou legal, isso é a sua personalidade que está te dando essa oportunidade. Espiritualmente, aquilo como essência, aquilo que somos como essência, transcende chato, legal, transcende a ideia do bem e do mal, transcende qualquer coisa. Ele simplesmente é uma presença, uma sensação de existir. Isso é uma possibilidade, não estou doutrinando ninguém. A minha experiência aponta para isso.
que quando a gente está na nossa real natureza, não existe uma ligação com uma personalidade, mas existe uma sensação de ser, de existir. Então, quando você está nessa experiência, pelo menos assim que eu vivencio, eu não consigo me sentir como o Enki, nem como o João, que eu fui na vida passada, ou a Maria. Eu simplesmente sinto que eu existo, que eu sou. Né? Mas na hora que eu começo a me aproximar dessa experiência que estou aqui, que eu estou bem identificado, os paradigmas, os modelos, o conteúdo que permeia essa minha personalidade chamada Enki, começa a tentar fazer uma adequação daquela experiência, vai formatando aquela experiência, uma experiência que ela é ampla, sem formatação, começa a ganhar uma identidade, uma forma, e aí as deturpações naturalmente vão ocorrer. Né? Eu já me peguei muitas vezes em reuniões fora do corpo, por exemplo, com o Wagner e com outros, com o Alberto Cabral também. E teve uma época que era muito consistente encontros que eu tinha com eles e com mais algumas pessoas, em que a gente fazia uma espécie de conversa mesmo, um diálogo sobre qual seria a melhor forma de propagar aquilo que a gente estava percebendo em termos de tendências espirituais para os alunos de maneira geral. Então, a gente entrava num diálogo, né, para chegar num consenso, para cada um, do seu jeitinho, com a sua própria linguagem pessoal, tentar transmitir o que a gente tinha decidido ali em consenso. Não foi uma nem duas vezes que aquilo que a gente decidiu nessas reuniões, na hora que eu estava voltando para o corpo físico, as informações colidiam com algum paradigma meu. Aí formatava. Eu dizia, isso é assédio. Imagina eu falar desse jeito. Eu tinha alguns paradigmas que estavam tão fortemente engessados em mim, que quando eu chegava, eu tentava negar aquela possibilidade, aquele viés que era diferente do meu paradigma. Aí eu ressignificava, dizendo que era assédio, que, né, e com o tempo eu comecei a gente faz tanto isso, né? É que você está falando, e realmente é uma coisa que acontece tanto. E quando você conversa com pessoas que têm experiência, né? Às vezes elas têm uma experiência super forte e elas acordam e aí aquilo começa a entrar em conflito com... Não, mas... E aí parece que toda aquela força, né, inicial, aquela intensidade da experiência parece que vai se diluindo. E vai ficando aquela capa, né? Aquela camada de realidade aqui, física, né? De esses paradigmas que a gente tem. E vai perdendo, né? A experiência então, real. O que eu aprendi com o tempo? Serve para mim. Não sei se vai servir para quem está aqui nos escutando, ou vendo. Para mim, o que serve? Eu aprendi a não validar a experiência de imediato. Eu aprendi a deixar a experiência como uma possibilidade. É como se eu deixasse ela em banho-maria. No primeiro momento, por mais... Não importa se me trouxe uma sensação de aconchego ou se me trouxe um incômodo. A mesma coisa. Se eu observar a experiência como algo que, nossa, isso é legal, deixa eu faturar isso, deixa eu colocar no meu repertório como uma experiência bacana. Uhum. Né? Ou, nossa, isso foi horrível, eu não quero nem saber que eu tive isso. Eu não julgo mais como horrível ou bom, eu simplesmente deixo ela ali em banho-maria, fico só contemplando, né? Observo. E aí eu vou decantando a experiência e vou, dessa forma, sem julgá-la, encontrando, dentro das minhas referências, algo que a sustente como fidedigna, como algo concreta, para eliminar o que é viagem, o que é tentativa de ressignificação, fuga. Mas isso foi com o tempo. E ainda hoje, eu digo com toda sinceridade que não é algo tranquilo de se fazer, é trabalhoso. Porque tem algumas experiências que você quer realmente colocar ali no seu caderninho, como eu tive. Né? E tem outras experiências que você fala, não, essa eu não quero, nem a pau, eu não quero ter isso aqui no meu portfólio. Né? Bota embaixo do tapete. Então, o que eu aprendi assim, a conter esse ímpeto, seja de
assimilar o que a gente julga ser positivo ou refutar o que a gente julga ser negativo. Eu aprendi simplesmente a observar, né? Claro que vem uma turbulência emocional, mas com o Sim. tempo também eu comecei a identificar os gatilhos que levavam a essas turbulências. Eu me lembro que com você, quando a gente estava fazendo a entrevista, você me perguntou, você recomenda as pessoas estudarem a projeção? Sim, eu ia te Você perguntar isso acha que é agora, porque importante? não falta muito para chegar no limite de 1 hora, e eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é uma coisa bem importante. Então, na época, eu disse a você, olha, eu não recomendo, não, nem também não recomendo, ou deixo de recomendar, sabe? Eu acho que a pessoa, eu ainda tenho a mesma opinião, assim, não acho que é importante buscar o estudo da projeção astral. Eu acho que é importante a gente buscar o desenvolvimento da lucidez. Por quê? Porque se você exercita a clareza nas relações que você constrói, aquilo que você é continua sendo, com ou sem corpo. Então, se você é lúcido dentro do corpo, a possibilidade de você transmitir ou conduzir essa lucidez para outras experiências é muito grande. Os paradigmas podem ser um pouquinho diferentes, né? Você pode até romper alguns paradigmas quando você se percebe numa experiência fora do corpo, fora da sensação material, ou transcendendo aquilo que a gente concebe como uma realidade. É claro que isso é impactante para quem nunca teve e se pega nessa experiência. Mas, em essência, mesmo nessa experiência impactante, nova, aquilo que você continua sendo. Então, se você não conseguir, dentro do corpo, ser uma pessoa mais lúcida, mais íntegra, mais ordenada, isso naturalmente vai se refletir em qualquer veículo que a sua consciência estiver utilizando, né? Dentro, fora do corpo, nos sonhos. Observem, né? Não precisamos ir longe. Quando você tem um sonho, você reproduz muito daquilo que o seu subconsciente, as suas experiências inconscientes dizem a você que são parâmetros, que são coisas aceitáveis. Então, na tradição do yoga, que é a que eu uso como base para o desenvolvimento da minha jornada, a gente costuma dizer que é muito importante exercitar a clareza da autopercepção. O que significa isso? Você tem clareza do que dentro de ti, Nath, é você, de verdade? O que dentro desse repertório que você chama de Natália é fruto das suas experiências concretas, ou seja, das suas escolhas, você ponderou, que você discerniu, e o que é achismo, o que é crença, o que é assimilação cultural, o que é imposição religiosa, ou de um contexto qualquer. O que disso que a gente sente ser eu, de fato somos. Porque tem muita coisa dentro disso que eu sinto ser, que na verdade é o outro. E eu, por identificação emocional, assimilação, digo, isso é meu. Mas mesmo sem passar pela experiência, às vezes. Só por às vezes por uma compreensão. Eu costumo dizer isso. O meu curso de projeção astral, ele dava nó nas pessoas, porque eu dizia, fica no corpo, não sai do corpo. Mas eu vim fazer um curso para sair do corpo, e você está me dizendo para ficar no corpo. Eu falei assim, porque se você ficar no corpo de maneira lúcida, a sua saída vai ser lúcida. Agora, se você quiser criar um mecanismo, uma rotina de ficar... Isso é o meu ponto de vista, tá? Sim. Não estou dizendo que é verdade. Você cria ali aquele mecanismo, aquela disciplina para sair do corpo, né? E aí, de repente, você é um babaca. Você continua sendo babaca. Não Sua muda nada. filha... Né, sua filha rabisca a parede e você estoura. Você toma uma fechada no trânsito e você estoura. Ou então, infelizmente, como aconteceu aqui no Brasil, né, a gente teve um momento de polarização, acho que isso foi mundial, né, mas a gente teve um momento de polarização muito, muito forte aqui, e eu vi pessoas, alunas, frequentadores do Wagner, de outros centros espiritualistas, com aquela ideia de bandido bom, bandido morto. E, sem perceber a incoerência, indo para sessões lá espíritas, para depois dizer, siga Jesus,
venha para a luz. Peraí, sabe? É, Então, tem alguma coisa errada. nesse sentido, não tem sentido assim, você falar, não, porque precisamos dessa repressão, precisamos de ordem e lei, precisamos disso, disso, daquilo, e depois você vai para uma sessão mediúnica dizer, vem, irmão, abandona, olha, né? Não era coerente. Então, o que eu costumo dizer, olha, a jornada espiritual, de maneira simples e direta falando, ela não está na saída do corpo, ela não está no mantra que você canta, não está no livro sagrado que você estuda, nem no grupo espiritual ou no templo que você frequenta. Ela está nos pequenos detalhes do seu dia a dia. É na forma como você interage com o atendente na padaria, é na maneira como você fica quando as suas frustrações emergem, né? Porque elas vão emergir, cedo ou tarde. Nesse exato momento, quem assistiu essa live pode estar frustrado, porque deveria ter, né? Eu queria saber de outras coisas. Normal, né? A vida é assim, ela flui. Então, a jornada, do meu ponto de vista, ela é o próprio viver. Né? Quando a gente pensa no termo espiritual, Nath, a gente tem que lembrar qual é a origem dessa palavra, espírito. Uhum. E lá na língua, no latim, né, ela remete ao que é sopro de ar. Não necessariamente como o ar que sustenta esse corpo, né, a respiração, mas como a característica que o ar possui. O ar preenche espaço, o ar vai sempre além, o ar transcende. Então, quando a gente fala de espiritual no sentido mais profundo, como, por exemplo, os antigos yogis pensavam, ele é esse ímpeto que eu e vocês temos, né, de ir além, de não se acomodar, de perceber que tem algo que pode ser melhorado e buscar essa melhora, buscar dar esse passo. Então, a minha relação com a projeção não é uma relação de experimentar um fantástico, Uhum. né? De me sentir livre de alguma coisa. Né? Agora eu estou mais livre porque eu estou num corpo que não, eu posso atravessar paredes. O cacete, nem sempre. Né? Cuidado. Nem sempre. Crianças não façam isso em casa. Dependendo da sua densidade, se você está fora do corpo, se a parede está na mesma densidade que você não vai atravessar essa parede, vai dar trabalho. Né? Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muitas ilusões com relação a tal espiritualidade. Muitas vezes colocando na espiritualidade um peso ou um viés que transforma a nossa jornada espiritual muito numa experiência religiosa e menos numa experiência espiritual. Não sei se fui claro. Sim. Quando a gente coloca na espiritualidade esse peso, essa responsabilidade de nos deixar melhor, digamos assim, é como se a gente tivesse, de uma certa forma, projetando no preto velho, na cigana, ou no yogi X, ou em quem quer que seja, uma força que eles não possuem. Essa força é minha, e eu estou entregando a eles. Na medida que eu faço isso, eu me esvazio. É como se eu estivesse criando ali uma experiência de pedágio. Eu preciso pagar esse pedágio. Se o caboclo, o guru, ou quem quer que seja, né, o Wagner, o Enki, se ele falar, aí sim, né, estou no caminho. Se ele não falar nada, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Então a gente fica nessa ideia de esperar sempre uma graça para conquistar algo. E a jornada espiritual, ela remete à liberdade e não à subserviência. Então, isso é uma coisa que eu estou tendo uma jornada agora, daqui a pouquinho saindo daqui, eu vou ao vivo de novo. Eu queria te perguntar, porque além do mais, tem um pessoal aqui perguntando se você recomenda cursos. Eu queria te perguntar se você atualmente dá algum curso sobre projeção astral, porque eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Então, se você quiser falar um pouquinho disso. Eu tenho uma relação com a projeção que é bem assim, olha, a gente tem tanta coisa para resolver dentro do corpo, vamos deixar fora do corpo depois? Vamos primeiro organizar as relações que a gente tem dentro do corpo,
para depois entender como é que funciona uma relação extrafísica. Né? Se eu não consigo entender a minha relação, sei lá, com o meu celular, por exemplo, tá, Nath? Ó, a gente hoje, um aluno da mentoria em grupo que eu possuo, que é como se fosse um grupo de estudo, mas é muito mais intimista, né? Ele colocou, olha, saiu uma pesquisa que parece que o brasileiro fica em média 4 horas, em torno de 4 horas por dia no celular. 4 horas olhando o celular. Então, assim, se eu não consigo entender a relação que eu tenho com o celular, como é que eu vou querer entender a relação com, de repente, uma consciência que está ali me observando como um modelo emocional XY e que, de repente, ela não tem nem mágoa ou raiva de mim, mas tem mágoa ou raiva daquilo que eu represento. E aí, como é que vocês entenderam o que eu quis dizer? Assim, a maioria disso que a gente chama de assédio não é necessariamente algo pessoal. De repente, a pessoa está vendo só um modelo que você representa. Você representa um modelo, ela né, já é o suficiente para ela descarregar. Eu e você, a gente faz isso dentro do corpo, não é? E de repente vê lá um atendente na padaria que lembra sei lá, um amigo seu da infância que falou que você era chata pra cacete e aquilo te magoou. Aí só que você vê o trejeito da pessoa, não precisa nem ser a forma física. Você vê só o trejeito, a sua memória vem e sobrepõe àquela pessoa todas as sensações de antipatia. É capaz de você dizer para aquela pessoa, não fico com meu santo, você não bateu. A gente deve ter alguma coisa kármica. Não, de repente é só projeção emocional. A gente faz isso dentro do corpo. Então, se eu não consigo compreender essas nuances dentro, fora é muito mais difícil. Se eu não consigo... o que eu quero dizer? O veículo corporal ele é uma espécie de freio para a nossa experiência emocional. O impacto emocional chega, a nossa mente freia, entre aspas. O que é esse frear emocional? Alonga a experiência emocional. Por isso que quando você toma um pisão no pé lá no metrô, você não sai dessa experiência emocional rapidinho. Você leva essa experiência até sua casa, às vezes, e quando você chega, ainda você joga a chave no chão ou chuta o gato e... Né? Você entende? Então, se a gente não consegue, dentro de um ambiente que é favorável para observar uma emoção e falar, ei, por que isso está aqui ainda? Se eu não consigo, dentro desse ambiente, que é mais lento, relacionar-me de forma lúcida, imagina fora, onde a densidade é menor, então o impacto emocional é mais rápido, né? As conclusões mentais, que eu quero dizer, as projeções, as criações de modelos, as criações de certezas. Né? Você, né, observa o quanto é complicado. Eu e você, a gente tem um monte de certezas estabelecidas com base em informações truncadas. A gente nem sabe direito o que aconteceu, mas a gente só de sentir e achar já conclui. E assim a gente vai construindo um jeito de viver. Então, peraí, vamos primeiro tirar essa turbulência aqui, agora, onde a gente está um pouco mais constante na percepção de si, e depois a gente vai falar do fora do corpo. Exatamente. Depois, o fora do corpo depois vai ser mais natural. Então, assim, eu estou preparando uma semana, né, aqui no Instagram mesmo, gratuita, em que eu vou aprofundar um pouquinho sobre essas questões. Essa semana que está hoje encerrando, chamada Semana Despertar, eu busquei falar sobre as bases de uma jornada espiritual saudável. A aula de hoje, por exemplo, eu vou falar do ponto de vista dos yogis, quais são os 4 pilares fundamentais para se construir uma jornada espiritual. Porque todo mundo, quando pensa em yogi, pensa em o cara que está lá na floresta, né, escondido numa caverna, fora do contexto social, e não tem nada a ver. Quando você fala do yoga antigo, lá da Índia, por exemplo, os quatro pilares que eles dizem, o primeiro é o quê? Riqueza. Mas os yogis falam que é o primeiro pilar para você... Mas não é riqueza de você ficar aí ostentando. O que é? Ter uma vida digna. Minimamente digna. O que acontece quando o monge errante sai logo de manhã? O que ele faz? Vai pedir esmola. A primeira coisa que ele faz é o quê? Pedir esmola. Porque ele é vagabundo? Não. Porque ele quer manter
a mente tranquila, porque senão ele vai ficar, não, mas eu ainda não tenho comida, o que que eu vou fazer? Mas eu não tenho nem dinheiro, a fome vai chegar, né? E aonde eu vou dormir? Então, a primeira coisa que o monge errante faz pela manhã é estabelecer um ambiente tranquilo, minimamente digno, para a existência dele continuar. Então, isso é um pouquinho do que eu vou falar É. daqui a pouco, né, E na você vai live. falar em qual canal? Porque isso é outra coisa Nesse para o aqui, pessoal Enki saber. Mingroni, É nesse arroba, daqui. não, a live de hoje vai ser no YouTube, no canal Ah, Enki tá. Mingroni lá do YouTube. Então, quem quiser, procura Enki Mingroni lá no YouTube, vai ter esse conteúdo, E já tá? pode sair daqui, entrar lá direto? Tem que, tem Vai que... ser a partir das 7h30, eu não sei nem que horas são agora, eu tô meio assim, Então, é que aqui é meia-noite e no 2, Brasil, deixa eu então ver. acho que devem ser 7 horas, né? 7 horas agora. 7. São 7 horas. Daqui meia hora vai ter esse evento lá. A gente pode falar mais um pouquinho, então. É, porque daqui a pouco a live, acho que o Instagram corta, quando chega numa Não, hora. agora é limite de 4 horas. 4 horas agora. Pode falar por 4 horas, tá tudo bem. Mas Nath, assim, me perguntei aqui, né? Você recomenda um curso para conhecer melhor e compreender quem nós somos dentro Exato, do essa era a corpo? pergunta que tinham feito. Então, E também tem alguém perguntando se você tem algum grupo de yoga sendo montado agora. eu tenho aulas regulares de Hatha Yoga, eu ministro online, por conta da pandemia. Toda terça e quinta, às 19h30, horário do Brasil. Às 19h30, horário do Brasil. Então, toda terça e quinta tem. Hoje não vai ter a aula por conta dessa jornada online. Mas eu tenho esse grupo. A base de yoga que eu passo é essa dos antigos yogis. Não é melhor nem pior, não é a mais correta. É só a minha escolha, tá bom? É só um jeitão que eu sinto ser mais coerente com a minha experiência. Então, ela não é melhor, a supra-sumo, nada disso. É só uma escolha. Tá? Então, dentro dessa abordagem, as posturas elas são vistas não como uma forma de você fortalecer o corpo ou preparar o corpo para a meditação. Elas são vistas como um mecanismo ou uma ferramenta muito eficiente de atenuar os fluxos de tendências emocionais. Como é que os antigos yogis chamavam esses fluxos de tendências emocionais? De maneira prática e direta. Nadi. Nadi, quando você traduz do sânscrito, significa fluxo, fluir. Só que o que flui? Tendências emocionais. Então, cada movimento, ou cada asana, tem a ver com você diminuir tendências emocionais, que são só ruído, estão deixando a sua mente nesse estado de turbilhão e te impedindo de enxergar o que, de fato, está precisando ser enxergado. E, às vezes, tem um traço emocional que está ali recorrente, sem que a gente perceba, está direcionando percepção, escolha, forma, né? Ou como hoje gostam de dizer, mindset, né? Então o pessoal gosta de dizer dessa forma, tá formatando isso. Então, para isso que servem os asanas. Dentro do campo energético, ou campo pessoal, que a gente chamaria no yoga de pranamaya kosha, né? O veículo onde a energia ou as tendências se manifestam, existem alguns centros que regulam essas expressões emocionais. Os antigos yogis chamavam simplesmente de chakra. Chakra no sentido de vórtice, porque essa é a sensação que eles tinham ao experimentar esses locais. É como se fosse um vórtice, algo girando, com uma sensação de potência ou força. Então, do ponto de vista dos antigos yogis, como eles observaram e criaram isso que nós chamamos de sistemas de chakras, os chakras são como moduladores emocionais. Cada pétala seria como se fosse um conjunto de tendências emocionais que vertem naquela região. Tá? E aí, o chakra, quando bem estimulado, ele pode atenuar ruído e evidenciar potencial. Atenua ruído e evidencia potencial. Quando ele não está ordenado, o que ele faz? Ele simplesmente reage às pressões que o contexto traz. Então, ele pega essas pressões emocionais e devolve isso como percepção. Evidencia aquilo que é mais contundente.
tá? Aquilo que é mais contundente se evidencia, e isso pode gerar o quê? Um looping emocional, né? Que vai gerar uma formatação mental. Falando de forma bem simplista. Aham. Então, o yoga que eu compartilho, dentro dessa visão, usa os asanas de uma forma coerente para trabalhar desde os chakras da sola dos pés até o chakra coronário, mas de maneira coerente. Ó, vamos diminuir a densidade, vamos diminuindo a densidade, até chegar nesses chakras. Não é assim, ó, vamos fazer uma postura para o chakra coronário, agora vamos fazer uma postura para o chakra dos joelhos. Aham. Não, vamos trabalhar coerentemente a sutilização da energia com o propósito de gerar em nós a possibilidade de começar a perceber no dia a dia, não é dentro da aula, é no dia a dia. É na hora que você for abastecer o carro e você perceber que deu ruim alguma coisa, como é que você vai lidar com a situação? Você vai começar a perceber como as pressões do contexto te chegam e o que você está devolvendo. Porque dentro da tradição do yoga, existe um dos momentos em que a gente está ali se desenvolvendo, que se chama pratyahara. O pessoal costuma traduzir pratyahara como abstração sensorial, ou você tirar os seus sentidos do objeto, recolher os sentidos internamente. Aham. Não é essa a tradução que os yogis dão, mas é assim que chegou. O que significa pratyahara? Você tem uma expectativa com relação a um objeto, não tem? Seja ele qual for. Uma coisa, uma pessoa. Quando você encontra alguém, você projeta algo. Um bem-querer, você projeta alguma coisa em direção àquela pessoa. Ou um objeto. Em contrapartida, o objeto também está projetando na sua direção uma tendência emocional. O que significa isso de maneira prática? O objeto representa um conceito. Uhum. O objeto representa um conceito. Esse conceito, por mais que eu possa ressignificá-lo, em essência, ele continua o mesmo. Então, nesse embate do que eu projeto para o objeto, do que o objeto, como essência, projeta para mim, é que está a prática do tal pratyahara, ou seja, eu consigo me relacionar com as coisas de maneira isenta, sem modificá-las com as minhas necessidades ou carências. Então, isso a gente trabalha no Hatha Yoga também. Quem quiser, manda uma mensagem e aí a gente conversa e explica um pouco mais. Porque tem gente que estava perguntando, acho que era a mesma pessoa que estava perguntando se você tem algum curso sobre jornada espiritual. E realmente, tudo que você está explicando, eu não consigo diferenciar o que você está falando sobre o yoga de jornada espiritual, porque, né? Pois é. Então, eu tô para abrir novas turmas, ou melhor, estou abrindo uma nova turma da mentoria, que se chama Expandir. Essa mentoria Expandir, ela é como se fosse não é não sou o guia ou mentor de ninguém, mas eu apresento um conteúdo como uma possibilidade, como uma nova perspectiva. Olha, existe uma forma de você encarar a espiritualidade dessa maneira. Vamos experimentar? Põe aí em prática. Ah, estou sentindo essa e essa dificuldade. O que a gente pode fazer para ajustar? Vamos usar essa ferramenta? Vamos usar aquela ferramenta? Experimenta aí, depois a gente troca. Então, vai haver, agora, no mês de julho, eu estou abrindo inscrições para essa mentoria. Tá? E essa mentoria é feita em grupo ou é individual? É em grupo. É em grupo. É em grupo, quinzenalmente, aos sábados. Tá? Normalmente pela manhã aqui no Brasil. É um sábado das 9h30 até o 12h30. Eu me reúno agora o grupo está com 8 pessoas. Como vai abrir essa oportunidade, talvez aumente o número de pessoas. E lá eu vou fundamentando um pouquinho, ou melhor, dando possibilidades para que as pessoas fundamentem a sua jornada, não mais em termos de certo e errado, de pode, não pode, deve, não deve, que de maneira prática e direta, sinceramente falando, isso é uma abordagem muito religiosa. Né? Você coloca dogmas e hierarquias, né? E de repente, você, em vez de se sentir livre, você está cada vez mais tacanho e fechado. Né? Então, a proposta é gerar gradualmente referências para que cada um construa
o que a gente chamaria aqui de maneira mais simplista de princípios éticos. Aham. O que que para mim de verdade traz centramento, ordenação e contato com o que eu sinto ser Deus, e o que aquilo ainda me traz turbulência, me afasta desse contato. Não é mais certo e errado, é ordem e desordem. Centramento e força interna, e turbulência e esvaziamento, carência. Então, dentro desse degradê, a Uhum. gente precisa estar um pouco mais consciente e estabelecido. Na medida em que eu consigo estabelecer esse parâmetro, aí eu tenho uma base mais sólida para desenvolver uma espiritualidade de verdade. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas o que eu quero dizer é uma espiritualidade viva, viva. Não só aqui na cachola, não só com os termos em sânscrito, não só com a sensação de compreensão, que muitas vezes é o que tem valido, né? Tem dado base para... Tá acabando a bateria aqui, deixa eu colocar. Tem dado base para muita gente vivenciar o dia a dia. Muita gente que está aí sem perceber, vivendo uma vida com base em compreensões intelectuais e não se expondo ao viver de fato. Porque você já deve ter percebido isso, espero que quando você realmente vai experimentar a espiritualidade, ela é bem diferente daquilo que te disseram que ela é. Nesse período de pandemia, logo que começou, Nath, muita gente que é espiritualista me procurou dizendo, não estou dando Não conta. tô dando conta. Por quê? Que tudo aquilo que eu achava que eu tinha resolvido, que eu usei o mantra, não funcionou. Eu fui fazer tal técnica, não teve sentido algum. Eu não estou mais. Porque a espiritualidade não é o mantra para proteção. Eu chamei o Ganesha e não adiantou porra nenhuma. Mas não vai adiantar. Então, aí essas pessoas começaram a entender que a jornada é muito menos compreensão e muito mais realização. Mas para você realizar, você tem que estar predisposto. Você tem que querer. Mas já falei demais. Chega. Bom, e vai falar mais ainda, né? Porque você ainda tem Daqui a pouquinho. a Vamos sua lá para o YouTube. Vamos para o YouTube. Vamos continuar por lá. Bom, eu vou. É que eu não sei se eu entendi direito. Então agora no Instagram já não corta de repente, né? Não, não corta. Tá. Agora, Eu tava super você preocupada tem com isso, até mas não, tranquilo. 4 horas para fazer o seu bate-papo. Sim. Mas eu queria, antes da gente terminar, eu queria que você... agora eu que vou te perguntar. Pergunta, Conta, por pergunta. favor, o que é que levou você a construir o projeto? Que raios te deu para você fazer um documentário sobre projeção? Olha, é muito bacana você fazer essa pergunta, porque tem várias respostas, né? Agora eu percebo coisas que antes eu não percebia. A primeira coisa a decisão de fazer o documentário foi porque eu não me sentia identificada com o conteúdo que eu via sobre o assunto. E como eu tinha passado por uma época quando as experiências aconteciam de forma espontânea e eu não conseguia controlar e eu não queria aquilo, e eu ficava muito assustada, acordava, né? Quando eu voltava pro corpo era conseguir, né? Porque eu ficava tentando voltar, porque eu ficava de ponta cabeça, né? No quarto, desencaixada, meio, né? Não era aquela coisa bonitinha, né? Que tem gente que acha que sai do corpo também, aí você sai, né? Flutuando, de pé, controla tudo. Eu não, eu saía de ponta cabeça, cabeça encaixada, rolava pro lado da cama. Era assim, devia ser muito engraçado, realmente, de ver aquilo. E então eu pensava, puxa vida, eu não me sinto identificada quando eu vejo filmes ou reportagens sobre o assunto que tratam isso de uma forma muito mística, mas também não me senti identificada com conteúdos muito científicos, porque não é que eu não me sentisse identificada, é que para mim não me dizia nada, não resolvia o meu problema, né, digamos. E aí eu falei, como eu tinha estudado cinema, falei, vou fazer um documentário sobre isso. Aí a ideia, né, eu já tinha pensado sobre isso, mas um dia eu tive um sonho e acordei às 3 horas da manhã e anotei, falei, vou fazer um documentário, vai se chamar Voadores, eu vou entrevistar pessoas do mundo inteiro. Foi assim, a ideia pronta, né?
E aí eu decidi registrar um pouco a minha investigação, porque foi um processo de investigação pessoal, né? As experiências, elas tinham deixado de acontecer durante 10 anos, né? Desde os 17 até eu fazer o documentário, elas tinham sumido. E no momento em que eu comecei a investigar sobre isso, elas voltaram. Aquilo voltou de repente com força, né? E aí já tive outro olhar, né? Já não foi aquela coisa de não, não quero, né? De querer me esconder também debaixo de algum lugar, né? Foi diferente. É, tinha um fator que agora eu percebo, que eu sempre falava, eu quero poder ajudar as pessoas que passam por essas experiências dessa forma, espontânea. Eu quero que elas percebam que tá tudo bem, tipo, que vai dar tudo certo, né? Passar a informação, porque às vezes pode ser muito confuso, muito assustador. Tem muita informação na internet, né? Hoje em dia é até o contrário, agora tem muita informação e você não sabe muito bem o que é, o que não é, né? É difícil, às vezes, discernir entre tanta informação, né? Então, eu queria passar, principalmente, diferentes pontos de vista, né? Porque eu também acho muito importante isso que você falou, que não é eu sou o dono da verdade. Você vê projetores que têm opiniões diferentes sobre algumas Sim. experiências e algumas coisas. E tá tudo bem. E eu gosto de convidar as pessoas a terem a experiência e terem a sua própria opinião em função das experiências delas, porque não dá pra. Eu acho que seria muito arriscado a gente falar, não, é isso. Não sei. Ainda Eu mais acho sobre espiritualidade determinista é um absurdo, né? é meio contraditório, né? Então foi um pouco uma mistura de tudo isso. E eu queria divulgar isso, porque eu percebia que quando eu falava sobre isso, coisa que eu não fazia normalmente, porque no meu caso, sim, que eu tive muita gente me chamando de maluca, né? Perguntando o que você toma antes de dormir, né? Porque tudo bem. Então eu tinha essa coisa que eu percebia que era um tabu, mas quando eu começava a falar sobre isso discretamente com algumas pessoas, eu percebia que muita gente passava por isso. No momento em que você estabelecia uma conversa e você falava sobre isso, que não era um assunto muito normal, as pessoas falavam: Ah, eu tinha isso quando era criança e parou de acontecer. Ou eu não tinha exatamente isso, mas eu sempre acordo paralisado e eu não consigo me mexer e eu fico em pânico e eu não sei o que está acontecendo. Né? No momento que você abre essa oportunidade para conversar sobre o assunto, você percebe que é muito mais comum do que a gente pensa. Uhum. Então eu queria falar, vamos botar a boca no trombone, então vamos falar sobre isso, porque aí eu acho que as pessoas sentem um aconchego, uma sensação de família, de eu não tô sozinho. E aí a gente É. pode se ajudar e pode, né, ficar mais tranquilo quanto a isso e aprender juntos e etc. O que eu acho legal é exatamente a noção de comunidade que você tentou trazer para o documentário. Isso eu Sim. achei uma coisa muito interessante, porque você não fez, como eu já vi algumas linhas editoriais, levando para, vamos chamar várias pessoas, mas no final era uma forma de criar conflito entre as Aham. visões, Quem tem a né? razão, E né? isso, né, aquela coisa assim, não, são várias visões, mas essa é melhor? Será que essa está certa? Será que aquela está errada? E não, você realmente criou um ambiente você e sua equipe, né, mas você de Uhum, maneira geral criou um ambiente de fato mostrar uma comunidade, mostrar uhum, pessoas que de verdade estão ali para compartilhar algo. uhum, Ninguém ali estava querendo realmente ser o uhum, senhor da verdade, o dono da verdade, estavam todos ali querendo compartilhar pontos de vista e todos com um anseio sincero de que a mensagem pudesse ser espalhada, como de fato vai ser espalhada. É dia 25 desse Dia vinte mês e ou do mês cinco que vem? de junho desse mês. Falta, Desse mês. falta 15 dias. Amanhã faltam 2 semanas exatamente. Vai ser na sexta-feira. Ele vai estar no YouTube do Voadores. No Brasil vai ser de manhã, porque eu coloquei no horário, né, às 7 horas da tarde aqui na Espanha, então no Brasil são 5 horas menos. E aí Uhum. vai estar aberto para todo mundo para assistir, compartilhar. Espero que as pessoas gostem, né? Eu sei que não vou agradar todo mundo também, porque muita gente me falava: Ah, mas a gente queria saber mais sobre a sua história, você devia ter aparecido mais.
E eu acho que isso tem a ver com essa coisa, né, que você está falando Calma, da é porque vai ter o comunidade. 2, gente. O quê? Vai ter o 2. O pessoal tem que ter Meu Deus calma. do céu. Vai ter o Vocês têm que parar com 2. essa campanha de fazer Voadores 2, porque eu não dou conta. Então, porque eu não queria fazer um documentário sobre mim. O ponto de partida eram as minhas experiências e esse conflito que eu tinha quando eu era adolescente, que eu não queria que acontecesse, que eu não sabia, que eu não entendia. Mas realmente o que eu queria mostrar por isso o documentário chama Voadores, não chama Natália, vírgula, voadora. Não, são voadores, né? Natália, a voadora. A voadora. A super voadora. Enfim, para quem está perguntando aqui, é isso. No dia 25 de junho vai estar disponível no canal do Voadores no YouTube. Que se vocês colocam lá para procurar o canal, normalmente é /voadores. E aí e depois eu coloco aqui no Instagram, tem o cartazinho, tem o endereço e tudo, Sim. mas se não, vocês mandam mensagem, pergunta que eu respondo. E vai ser aquele, como se fosse um evento ao vivo, né? Você vai fazer Exato, vai ter esse um lançamento. lançamento. Mas, na verdade, não significa que as pessoas não possam assistir depois. É simplesmente que o vídeo já Sim. está lá carregado, já está no YouTube, e aí no dia 25, a tal hora, ele entra no ar, né, e fica disponível. Quem quiser assistir ali na hora, pode, né, deixar É comentário, porque no YouTube, eu não sei se foi assim que você programou, no YouTube, às vezes, às vezes não, ele te dá a oportunidade de você fazer um lançamento, de fato, de um vídeo, como se fosse um evento ao vivo. Exato, é E isso, aí é isso. você, ou eu, ou quem quer que esteja ali, pode comentar ao vivo no chat, Exatamente. Vai ser né? isso. Então, vai ser isso, então eu Vai ser estarei isso. lá. Muito Estarei lá bem. no chat também, compartilhando do momento. Sim, e já que a gente está aqui, e o pessoal que tá te vendo, uma coisa que eu contei ontem, ontem eu fiz uma live com a Joyce Elisa no canal dela, Uhum. e eu vou repetir hoje para o pessoal ficar já por dentro. Além de eu lançar o Voadores no dia 25, depois, pouco a pouco, eu vou publicar todas as entrevistas que a gente fez na íntegra. Por quê? Porque se as pessoas. Claro, são muitos pontos de vista, tem mais de 20 entrevistados, né? E às vezes as pessoas. É isso que você estava falando, elas se identificam mais com um ponto de vista ou com o outro, elas gostam mais da Uhum. abordagem, né? Da forma da pessoa falar, sei lá, né? E aí elas querem saber E mais. também tem a questão da edição, né, Nath? Você, Exato. acho que tinha, sei lá, eu calculo que você deve ter mais de 10, 20 horas de vinte e material sete ali para fazer horas. daqui. Quanto? 27 Quantas? horas de entrevistas. 27 horas de material para você colocar ali num Em documentário uma com hora e tempo. meia. Então, óbvio que muita coisa ficou de fora. Exatamente. Teve entrevistados que não puderam ir para a montagem final. Eu Exato. era uma das pessoas que eu achava, falava assim para Vivi, minha esposa, eu falei, acho que eu não vou entrar. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque é sobre projeção. E eu fiquei falando que era importante ficar no corpo. Não, mas foi isso Eu acho mesmo que eu que não eu vou entrar. postei. Sim, mas aí, claro que isso vai levar um tempo, né? Porque mesmo sendo as entrevistas na íntegra, eu tenho que dar uma limpada, né? Cortar claquete, sincronizar áudio. Mas aí eu vou lançando pouco a pouco para que as pessoas possam ver um pouco, né? Esse making off, né? Todo o E material de cada valorizar o entrevista. trabalho no sentido não só de você se predispor a fazer, mas também o trabalho mesmo, que dá trabalho. Tá. Dá trabalho. Tá. Computador dá problema, aí você tem que passar por cima, aí você faz de novo. Sim. Isso Não, e na ocorre. verdade, claro, quando eu estava trabalhando no Voadores, na edição do Voadores, que eu fiquei 9 meses, né, na mesa de edição, montando dia e noite, é, naquele momento eu estava me dedicando praticamente totalmente ao Voadores, né? Eu tinha alguns trabalhos, mas tinha voltado para casa da minha mãe, então não tinha que pagar aluguel, né? Dava para eu realmente me Uhum. dedicar muito a isso. Agora a situação mudou, né? Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que pagar as contas, então eu pego o tempinho que eu tenho, né? Que a hora que termino de trabalhar, antes de trabalhar, né? Agora, por exemplo, tô aqui, é 00:30 e eu tô aqui fazendo live no Instagram. Mas a gente vai fazendo do jeito que dá, né? O importante é a gente chegar lá. É isso aí. Nath, eu queria te agradecer por você me permitir mais uma vez compartilhar um pouquinho do que eu sinto sobre espiritualidade de maneira geral.
conta comigo, sabe, no que você precisar, sem colocar pressão, mas de uma forma muito carinhosa. Se você realmente decidir, né, ponderar com carinho, fazer alguma outra coisa com relação, Uhum. não só à projeção, mas de repente a espiritualidade, pode contar Exato. comigo. Tá? Pode contar Muito comigo. obrigada. O prazer foi meu em ter você aqui no canal. Foi uma honra poder conversar com você e escutar tudo que você tem a dizer, porque eu acho que você inspira, assim. O tempo vai Obrigado. passando e a gente fica aqui. Eu acho que eu não sou a única que opino isso, porque tá todo mundo aqui prestando atenção. Então, muito obrigada e a gente vai se falando por aí pela internet, no dia da estreia. Espero que a gente possa se Eu vou ver estar lá no lá. YouTube. Pode contar que eu vou estar lá. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve até agora aqui com a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem pra gente, manda mensagem pro Enki e a gente tenta resolver. É isso aí. Gente, Obrigada. até daqui a pouquinho no YouTube, para quem quiser ir para lá, vai lá, procura canal Enki Mingroni, vai começar a live agora. Segue o Enki lá pro YouTube. Até Tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau.